13 jogadores com passagens esquecidas pela base de grandes clubes lá do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. No futebol a gente costuma saber daquelas joias da base que os clubes se orgulham de junho. produzir. Por exemplo, todo mundo sabe que o Messi foi formado no Barcelona, Isso é verdade. o Cristiano Ronaldo começou no Sporting, o Neymar no Santos e por aí vai. Por isso hoje a gente vai contar as histórias de jogadores que passaram pela base de grandes clubes e você talvez não sabia. A gente vai começar com um jogador que passou pela base do Chelsea. E eu sei que muita gente subestima, né, a base do Chelsea, porque, pô, pra que base se os caras contratam 1000 jogadores por ano, né? Pois é, mas a base lá de Coburn é muito boa e já formou vários bons jogadores. Por exemplo, o Dominique Solanke, que na Premier League da temporada 23-24 tem feito bastante gol e justamente foi formado e meteu gol a rodo na base dos Blues, levando até o Mourinho, técnico do Chelsea na época, a afirmar sobre ele e outros jogadores: se eles não virarem jogadores de seleção, pode pôr a culpa em mim. No final das contas, o Solanke acabou indo embora dos Blues porque achou que não teria muitas oportunidades por lá e que teria mais chances de jogar no Liverpool. Porém lá também as coisas não deram muito certo e ele foi realmente se encontrar depois no Bournemouth. E depois assim, do Bournemouth, não é... ele veio pro Tottenham, né? E no Tottenham o cara tá metendo gol a rodo, porque ele é muito bom jogador, Solanke, muito bom centroavante ele, e é um cara que jogo após jogo tá fazendo gol lá no Tottenham. E é isso. É uma figurinha carimbada na seleção da Inglaterra, né? Mas um cara que é titularíssimo e craque da bola é o volantão Declan Rice. Esse é hoje no Arsenal, que você provavelmente associa ao West Ham, mas justamente ele começou no próprio Chelsea. Pois é, antes de defender os Hammers, o Declan passou de 2006 a 2013 na base dos Leões. E foi lá, inclusive, que ele começou uma baita amizade com o Mason Mount. Eles eram tão inseparáveis lá dentro que foram até chamados carinhosamente de Debbie e Lloyd pelas palhaçadas que faziam, né? Só que ele foi liberado pelo clube por estar fisicamente atrás dos demais e assinou com o West Ham. E aí, eventualmente, a gente já sabe, se desenvolveu, deu aquela espichada, ficou muito forte fisicamente. E hoje o Rice é uma rocha nos Gunners, justamente rival do Chelsea. E é curioso pensar que recentemente o Chelsea fez uma das contratações mais caras da história da liga, trazendo o volante Moisés Caicedo para a equipe, enquanto tinha o Rice ali dando sopa na base, né? Mas não conseguiu colher o melhor do jovem. O Chelsea... Que vacilo, porque o Declan Rice é craque nessa Champions agora aí. Ele foi só 2 gols de falta em cima do Real Madrid. Então, o cara é muito bom jogador. O Declan Rice é craque de bola, ele tá jogando muita bola no Arsenal. Definitivamente não fez o arroz com feijão bem feito na base. Outro cara que passou quase uma década no centro de formação do Chelsea foi o Jamal Musiala. Exatamente, o craquinho é filho de mãe alemã e pai nigeriano, só que ele se mudou pra Inglaterra com a família quando tinha apenas 7 anos e ingressou na academia de jovens do Southampton. Aí em 2011 ele vai pro Chelsea e passa 8 anos por lá, sendo visto como uma baita de uma joia, né? E inclusive se destacando pela seleção de base da Inglaterra. Tanto foi assim que um diretor do Bayern descobriu a promessa, se encantou com o talento do moleque, ofereceu um contrato pra ele com um valor que o Chelsea não quis igualar na época, e assim o Jamalzinho foi pra Alemanha. E é curioso porque foi meio que um roubo duplo, né? Não só o Chelsea perdeu ele pro Bayern, como os ingleses também perderam ele pra Alemanha, porque ele resolveu depois, na seleção principal, defender a camisa da Die Mannschaft. Aproveitando que estamos em Londres, não tem como não lembrar daquela foto. Aquela foto lamentável, né, que eu vou dizer aí que foi feita por IA. Não existe, é falsa, fake news. Mas essa aí, né, de um garotinho vestindo a camisa do Arsenal. Pois é, o garotinho é o Harry Kane, né? E não é que ele era torcedor do Arsenal quando era moleque, mas ele passou na base do time, exatamente. Bem verdade que não foi por muito tempo, tá? Não foi como o Musiala, que passou quase uma década lá no Chelsea, não. Ele ficou 2 anos e depois acabou sendo liberado pelo Arsenal, supostamente por estar meio gordinho quando era moleque. E acredite se quiser, ele depois foi fazer um teste no Tottenham e não passou. Os caminhos da vida são malucos, né, cara? Ele vai então pro Watford e lá, com a camisa do clube da Rena de Natal, ele destrói num jogo contra o próprio Tottenham. Ou seja, ele falhou num teste no clube e aí destruiu o clube depois jogando pelo Watford, sacou? Aí que os diretores lá do Tottenham, né, dos Spurs, resolveram mudar de ideia e assinar um contrato com ele. E é bizarro pensar que um dia o Tottenham rejeitou o cara que seria o seu maior artilheiro na história, né? Que o Arsenal... Eu acho que o Harry Kane é um dos maiores ídolos atualmente, assim, do Tottenham, que já passou pelo Tottenham. Pra mim é o Harry Kane, porque o que ele fez no Tottenham, tanto que ele jogou de bola lá é coisa de louco, pô.
também deixou passar um craque geracional como ele, né? Mas uma coisa que não dá pra passar é a oportunidade de ajudar o Eurofoot deixando um like nesse vídeo se você estiver curtindo, beleza? Faz toda a diferença pro nosso trabalho, valeu! E outra história da base do Arsenal vem aí com o atacante holandês Doniel Malen, que esse sim, muito provavelmente você não sabia que passou lá pela base dos Gunners, né? Primeiramente, ele ficou vários anos da sua formação no Ajax da Holanda, até que com 16 anos pintou uma proposta do Arsenal e ele aceitou por dois motivos. Dennis Bergkamp e Thierry Henry, exatamente. O primeiro deles tinha chegado a ser o treinador do Malen lá na base do Ajax, né? O Dennis Bergkamp. O Henry era um dos ídolos do Malenzinho, que por isso não hesitou em escolher o clube londrino e acabou inclusive eventualmente sendo treinado lá pelo próprio francês. O moleque simplesmente foi treinado na base por dois invencíveis, né, e craques da pelota. Inclusive o Henry era craque, todo mundo sabe. Agora o Bergkamp, se você não conhece muito, a gente tem um vídeo só sobre jogadores subestimados, né, que você pode assistir aqui. Só que lá, apesar de já talentosíssimo e sempre marcando muitos gols pela base, aparentemente o Malen teve uns problemas com a forma física e acabou não sendo aproveitado no profissional. Aí ele virou a casaca voltando pra Holanda e assinando com o PSV. Ou seja, ele é um cria do Ajax que se formou no PSV e curiosamente agora que tá no Borussia Dortmund, acabou marcando contra o ex-clube na Champions. Então se tu for olhar o rumo da carreira dele, daqui a pouco... É a famosa lei do ex, né? Essa aí nunca falha. Tá no Tottenham metendo gol contra o Arsenal, né? Bom, voltando aqui, né? Essa história de jogar muito novo por dois rivais do seu país é uma que o próximo nome da lista compartilha, que é o Takefusa Kubo. Exatamente, o jovem japonês que tá jogando muito pela Real Sociedade nessa temporada, já foi do Real Madrid e passou várias temporadas por lá, né? Mas a sua passagem menos conhecida é pelo outro gigante. Ele jogou no Barcelona? Barça. Exatamente, em 2011, vindo do Kawasaki Frontale. Ele chegou em La Masia e se destacou como artilheiro do Sub-11 na sua primeira temporada completa, marcando 74 gols em 30 partidas. Uma máquina. Aí é óbvio, né? Um cara com um desempenho desse, na base do Barça. O que vocês acham que a galera começou a chamar ele? Messi japonês. Essa mania de chamar qualquer jovem talentoso de Messi alguma coisa, né? Aí qual que é o problema, né? Por que o Kubo acabou indo embora do Barcelona? Porque nessa época o Barça violou algumas regras de contratação de jovens estrangeiros. É um pouquinho mais complicado que isso, mas resumidamente a FIFA proíbe a contratação de jogadores jovens, né, menores de idade, fora da União Europeia. Por esse motivo, por exemplo, a gente vê tantos clubes europeus contratando jovens brasileiros e esperando eles chegarem aos 18 para integrarem o elenco, como foi aí com o Vitor Roque no Barcelona agora, né, com o Endrick no Real Madrid e tal. Por isso a contratação. Aí depois agora atualmente o último que tá saindo agora pra Europa é o Steven e tal, que daqui a pouco vai fazer 18 anos e vai embora pro Chelsea. Então esse é algo comum, né, de a gente ver os clubes comprando um jogador muito cedo, só que eles só podem ir pro clube lá da Europa depois que faz 18 anos por causa dessa regra que a FIFA tem, né? Do Kubo e de outros jovens foi considerada ilegal e ele teria que esperar até os 18 anos para poder atuar pelo Barcelona, o que o fez então retornar para o Japão até completar sua maioridade e aí sim, depois dos 18, voltar para a Espanha, agora pelo Real Madrid. E sabe o que é mais curioso? Acabou que ele de fato nunca estreou pelo Real, né? Nunca então, estreou mesmo. Esteve em La Masia, esteve em La Fábrica, rodou por empréstimo e tal, e depois foi se encontrar na Real Sociedad, mas que ele tem uma baita história curiosa de jogar pelos dois maiores da Espanha, tem, né? Até fico curioso se no futuro ele tiver chance de jogar em um dos dois, qual que ele escolheria. Eu acho que provavelmente acho que ele iria pro Barcelona, então. São das regras aí que o Barcelona fez na época acabou afetando outra baita promessa, o goleirão André Onana. Exatamente, ele que brilhou na Inter e tá vivendo um momento um pouco mais complicado no Manchester United, já foi do Barça, beleza? Ele nasceu em Camarões e ingressou no mundo do futebol através da Samuel Eto'o Academy e de lá acabou tendo uma oportunidade na base do Barcelona, onde ficou efetivamente de 2010 a 2015, bastante tempo, né? Só que por conta da punição ao Barça, ele acabou sendo emprestado para um clube menor e ao voltar, ele viu que o clube tinha contratado o jovem Ter Stegen. Então ele pensou, pô, aqui eu não vou ter espaço e resolveu sair para um lugar onde ele poderia jogar. E aí ele foi pro Ajax em 2015, onde se tornaria um bom goleiro com o passar do tempo e se destacaria muito naquela campanha de Champions na temporada 2018-19. Aí a gente vê o Onana sendo um belo goleiro que sabe jogar muito bem com os pés e vê que faz sentido ele ter passado tantos anos na base do Barcelona, né? Se bem que nessa temporada aí tá difícil, né, Onana? Outro que jogou... Que agora tá no Manchester United, né? Uma bola... Outra aí tá falhando legalzinho, não vou mentir, porque não é isso, né, mano? Tem jogo aí que ele vai muito bem, é o craque, ele vira tipo fosse o Buffon da vida, mas a maioria dos jogos aí ele não tá saindo muito bem, não. É um jogo ou outro que ele acaba se saindo bem, mas a maioria
Tá dando ruim pra ele. Jogou muito na Inter. O nosso próximo nome aqui da lista acabou ficando mais famoso pelo que ele fez, digamos que fora das 4 linhas. Estamos falando do Maurito Icardi. E sim, o Icardi também fez base no Barça. Alguns anos antes da chegada do Cubo na Espanha, né? O Icardi já estava lá no meio dessa formação em La Masia, sendo considerado como uma promessa gigantesca, com patrocínios milionários e tudo mais, mesmo quando ele era adolescente. Foi o que contou o agente dele na época, que encontrou o Icardi e levou pro Barcelona. Aos 13 anos de idade, ele já tinha 9 propostas. Assim que chegou ao Barça, era um dos mais bem pagos na academia inteira. Foi o artilheiro nas suas 2 primeiras temporadas, mas ali por dezembro da terceira, foi embora. E olha como o mundo é maluco, né? Segundo o empresário dele, um dos fatores que contribuíram para a saída precoce do Icardi da base culé era a desimportância, entre aspas, que o clube vinha dando para a camisa 9. Naquela época, o Guardiola estava começando a utilizar o Messi como falso 9, por exemplo, e tal, sem um centroavante fixo. E, portanto, o Icardi e o pessoal próximo dele pensaram, pô, aqui ele não vai ter oportunidade, melhor sair. Aí, pro desespero do Maxi Lopes, ele acaba indo pra Sampdoria, mete os seus golzinhos, depois vai pra Inter de Milão, lá onde jogou brilhou bem demais por várias temporadas e tal. Bom. Ou seja, talvez se não fosse o Guardiola e o falso 9, talvez o Icardi nunca tivesse saído do Barça, nunca tivesse conhecido o Maxi Lopes. Já pensou? Se nunca tivesse roubado a mulher do Maxi Lopes. O próximo nome da lista aqui é o Neymar, que realmente foi um dos grandes jogadores do Barcelona nos últimos tempos. Só que o que talvez poucos saibam é que ele se profissionalizou no Santos, mas quase foi formado justamente no rival Real Madrid. Foi lá em 2006, quando a convite do clube merengue, o Ney passou por um período de treinamentos com a equipe de base do Real. E segundo o próprio pai do Neymar, o Real chegou a fazer uma proposta, mas depois o Santos cobriu o valor e ele ficou no Brasil. Esse caso nem deveria entrar muito aqui, porque não é que o Neymar fez parte oficialmente da base do Real Madrid, né? Ele passou fazendo um período de testes lá. Então, se você quiser que a gente faça um vídeo de repente sobre jogadores que fizeram testes em clubes e acabaram não ficando, sendo rejeitados aí, né? Bom, hein? Deixa nos comentários que eu acho que é uma boa ideia. Aí a gente conta esse caso do Neymar aí com mais calma Só e também outros casos bem interessantes. O do Neymar foi o seguinte, ele fez o teste lá, né, na base do Real Madrid, só que ele acabou não se adaptando, ficou com saudade da família, assim que foi a história, né, que eu vi na internet. Aí ele acabou não se adaptando lá e tal, o nome é a comida e tal, que até ele falou que a comida era meio estranha, tudo e tipo, ele era criança e tal, e ele não se tinha muita saudade da mãe dele e tal, aí ele preferiu vir embora. Aí o Santos foi lá, deu uma quantia muito grande pra ele assinar com o Santos e tudo, e ele acabou decidindo voltar pro Brasil e jogar no Santos. E essa história do Real Madrid ficou pra trás, né, dele ir pra lá, porque, pô, se o Neymar tivesse aceitado fazer a base no Real Madrid, ele ia fazer toda a base dele no Real Madrid e nunca ia ter aquela história dele que ele fez no Santos, que a gente viu aí lá em 2011, 2010, 2009, do tanto que ele jogou aqui de bola no Santos, ou seja, nunca ia existir aquilo aí se ele fosse fazer a base lá pelo Real Madrid. Mas eu agradeço por não ter dado certo lá, porque, pô, o que o Neymar fez no Barcelona, mano, o que ele fez no Santos, tá louco, mano, foi maravilhoso aquilo ali, tá louco. Quem viu o Neymar no Santos, quem viu o Neymar no Barcelona, e, tipo, foi uma história muito massa, o que o Neymar fez pelo Santos, o que ele fez pelo Barcelona, e tudo isso poderia não acontecer se ele tivesse ido pro Real Madrid, né, então. Por exemplo, o Ibra no Arsenal. Ibrahimovic não faz testes. Não, isso aí todo mundo sabe já. Não, mas a gente pode contar a história do Mbappé fazendo um teste no Chelsea, por exemplo. Bom, e por falar em Inglaterra, agora a gente vai para o Manchester United falar de um argentino que tá jogando muito, o Alejandro Garnacho. Mas olha que curioso, o Garnacho, todo mundo sabe que é fãzaço do Cristiano Ronaldo, né? Metendo até a comemoração do gajo ali e tal. Mesmo sendo um argentino que joga com o Messi na seleção argentina e tendo passado grande parte da sua formação no clube rival de onde o Cristiano foi ídolo, né? Ele realmente jogou na base do Atlético de Madrid. Exatamente. E é até fácil explicar, porque ele é filho de mãe argentina, família argentina e tal, mas ele nasceu em Madrid. Então ele ingressou na base dos colchoneiros ali no ano de 2015 e depois de 5 anos chamando a atenção de vários clubes grandes e quase fechando com o Real Madrid, ele acabou em 2020 escolhendo o Manchester United para terminar sua formação, eventualmente dividindo o vestiário com o seu grande ídolo CR7. Ainda jogou com ele. Então o Garnacho é realmente um mistério, né? Porque ele realmente tinha tudo pra odiar o Cristiano, como um argentino, como um cara que era colchoneiro, mas é um dos maiores fãs, vai entender.
Fato é a cueca do E cara de agora a gente CR7, vai pro cara, lado vai azul Flamengo. de Manchester pra falar do City, né? Que é mais um time conhecido por ser comprador e por gastar muita grana, mas que a verdade é que tem uma base muito forte também, que já revelou muitos caras interessantes, como o próprio Phil Foden, que tá caminhando pra ser uma lenda do clube, recentemente o Cole Palmer, né? Que depois saiu pro Chelsea, o Brahim Diaz, que hoje tá no Real Madrid, e o próximo nome desse vídeo, o Jeremy Frimpong. Ele nasceu em Amsterdã, mas começou a sua trajetória no futebol justamente na base do City aos 9 anos de idade, ficando lá de 2010 até 2019, né? Quando, por falta de oportunidades no profissional, ele resolveu tentar a sua sorte no Celtic da Escócia. Lá, jogando principalmente na lateral direita, ele não demora muito pra cair nas graças da torcida, né? E assim vai bem, chamou a atenção do Leverkusen, que contrata ele em 2021. E até hoje ainda e tá aí lá a gente sabe, né? Ele foi explodir mesmo agora na temporada 2023, 2024, jogando como um ala super ofensivo, que na maior parte do tempo tá posicionado lá como se fosse um ponta praticamente. E esse sistema do Xabi Alonso conseguiu extrair o melhor do Frimpong, que tá simplesmente voando, metendo gol e dando passe pra gol a rodo e fazendo investimento de cerca... Um dos caras mais importantes nessa temporada aí passada, que o Bayer Leverkusen acabou ganhando a Bundesliga, né, que é a liga lá da Alemanha, que acabou ganhando e tal. Ele foi um dos caras principais, pô, foi um dos caras do time, foi ele que fez isso ser possível, porque se do ganhado do Bayer Leverkusen foi a primeira vez que eles ganharam esse título lá da Liga da Alemanha, né, e tal, então massa o que ele fez nessa temporada lá pelo Bayer Leverkusen. De 11 milhões de euros para esse troco de pinga, né? E aqui cabe uma reflexão importante, né? A gente pensa na joia que o City deixou escapar. Beleza, mas será que ele teria dado certo lá? Possivelmente não. Acho que Pepe não joga com alas, né? Que tenham muita liberdade para ir pro ataque. Como lateral, o Frimpong não tem esse perfil mais defensivo que o Guardiola tem preferido recentemente. E como ponta, ele não tem essa característica de controlar o jogo que caras como Bernardo Silva e o Grealish têm, por exemplo. Então, às vezes, o jogador conseguir uma mudança de ares e achar em outro clube um treinador que consiga tirar o melhor dele, pode ser a diferença, né, entre ele vingar ou não na carreira. Outro nome que passou pela base celeste de Manchester é um cara que virou persona não grata no rival recente dos Citizens, o goleirão Karius. Exatamente ele, apesar de ter iniciado essa formação lá no Stuttgart, não tô lembrado dele agora, ele não. chamou a atenção de diversos clubes e, de acordo com o seu agente, 70% dos clubes da Premier League queriam assinar contrato com o Karius. Aí ele se transferiu para a Inglaterra em 2009 para o time sub-18 do Manchester City, sendo visto como uma baita promessa, e permaneceu em Manchester por cerca de 2 temporadas, mas assim como foi no caso do Frimpong, né, ele acabou não tendo a oportunidade de fazer a sua estreia pela equipe principal e acabou meio que sendo um cavalo de Troia, né, do Manchester City, que ajudou a desenvolver um cara que eventualmente foi pro Liverpool e acabou sendo o principal motivo da derrota contra o Real Madrid na foi esse, Champions, né, de 2018, que deu as duas vaciladas, né, a gente fica em Manchester... Ele deu 2 frangadas, né, nessa final aí contra o Real Madrid da Champions, né. Ainda pra falar de mais um jogador que passou pelo Manchester City durante a sua preparação, o craque da meiuca, ele mesmo, Rabiot. Pois é, meus amigos, muitos podem se lembrar dele estreando novinho pelo PSG a pedido do Carlo Ancelotti, né? Ou dos vários anos que ele passou em Paris lá. Mas antes disso ele teve uma passagem de flash pela Inglaterra, chegando no City em 2008 e impressionando quem comandava lá a base na época. Só que o problema do Rabiot não foi aquela parada do jogador supostamente estar fora de forma, ou ser muito baixinho, ou não ter oportunidades nem nada. O que aconteceu foi um problema extra-campo e não dele em si. O pai do Rabiot acabou tendo um problema grave de saúde na França e a sua mãe e empresária acabou optando por voltar para o país natal em 2009, pra cuidar dele, quando né? Eventualmente ele acabou ingressando na base parisiense uns anos depois. A mãe do Rabiot é conhecida inclusive como uma dama de ferro, né, por ser dura na queda na hora de negociar, e um dos motivos do francês ter saído do PSG rumo a Juventus. E nesse caso talvez dê até pra dizer que o City se livrou de uma bomba, e não pelo desempenho do Rabiot em campo não, né, que eu sou obrigado a admitir tá até indo bem. Pegou na goiaba! Mas por conta da mãe e Pelo menos jogador, um jogador marrom mesmo. empresária que parece uma pessoa bem difícil e que acaba sempre criando atrito em todo clube que o Rabiot tá. E pra fechar a nossa lista de hoje, a gente tem um caso que você que é de Portugal aí provavelmente já sabia, né? Que é o do João Félix. Recentemente o João andou virando a casaca, né? Ao trocar o Atlético de Madrid pelo Barça por empréstimo, chegando a dar algumas declarações polêmicas sobre o Atlético e a comemorar sem dó um gol contra o ex-clube que na verdade ainda é atual porque ele tem contrato com o Atlético até 2029.
Mas ele já tinha feito isso antes, porque ele começou a sua caminhada no futebol justamente na base do maior rival do Benfica, né? O Porto. Caraca. O João Félix foi portista de 2008 a 2014 e inclusive era capitão na base, tá? E destaque numa geração que tinha outras grandes promessas, como os Diogos, né? O Dalot e o Costa. O problema é que na época o João era visto como um cara muito fraquinho fisicamente, não sendo valorizado na base portista. Eles não confiavam em mim no campo, criticavam-me pelo meu tamanho, tiravam-me do campo, tiravam-me a minha bola. No Porto, perdi a alegria. Assim o Joãozinho saiu pros encarnados em 2015. E é meio bizarro, na minha opinião, né? A quantidade de clubes que olham feio pros moleques pela forma física. Pô, cara, um molequinho pré-adolescente. E daí, se ele é franzino? Quando o cara cresce, mete ele numa academia lá, comendo bem, treinando bem, dá pra desenvolver massa, né? Ficar fortinho, ganhar mais estrutura. Pô, aquela transformação... Agora, o cara tá uma criança, pô, como é que eles querem pra uma criança ser forte? Não tem condição, pô, ele só vai ser forte depois que ele fica mais velho, ou seja, virar adolescente, adulto, assim que ele vai conseguir puxar uma academia, como foi dito aí, se cuidar mais e pra poder ter uma condição física melhor e tal, mas agora uma criança, pô, não tem condição. O Goretzka de um menino palito no bodybuilder, não ensinou nada pra ninguém, não? Bom, seguindo, essa história de marcar contra o ex-clube pro João Félix não começou contra o Atlético não, tá? Ele marca contra os Dragões pelo Benfica e não comemora. Não comemora pouco. Depois de novo pelo Barcelona na fase de grupos da Champions, ele comemora de novo pra caramba e ainda mostra o escudo do Barça, né, ao meter um gol contra o Porto aí. É o sangue encarnado nos olhos contra o ex-clube que um dia o subestimou, né? Certeza que João Félix guarda lá no fundo da alma um rancorzinho, né? Com certeza. Agora eu vou te falar uma coisa, tem muitos outros casos que seriam legais a gente contar aqui, tranquilo? Por exemplo, o Immobile foi fazer história no campeonato italiano por outras equipes, mas ele passou na base da Juventus, acreditam? Pois é, se você curtiu e quer ver uma parte 2 de repente, não esquece de deixar o like, que isso aí ajuda muito a gente a saber se vocês estão curtindo o conteúdo e tal, né? E também ajuda muito o nosso trabalho a levar o Eurão pra mais gente, tranquilo? Muito obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo, então um grande abraço. Que loucura, galera. Vários aí eu nem sabia onde é que eles foram fazer base e tal. E muitos deles aí, como a gente viu, acabou jogando em rivais. Ou seja, fizeram a base em rivais, depois, quando viraram profissionais, acabando jogando no outro, né? Ou seja, não, jogaram no time e depois foram pros rivais, né? Quando viraram profissional. Isso que eu queria falar. Mas acho que vocês entenderam, né? Mas que doido, mano. Que doido aí. Mas muito bons jogadores aí passaram por clubes gigantes. Os clubes acabaram não investindo nele e tal, e acabaram dispensando ele, e o cara foi pra outro clube e joga muita bola e acaba virando profissional, fazendo história lá pelo clube e tudo. Mas isso aí, galera, vários jogadores top de linha, muitos jogadores bons aqui, muitos jogadores que craque de bola mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual outro jogador que você lembra aí que tem alguma passagem esquecida por algum clube gigante aí na base e tal. Deixa nos comentários aí o que eu quero saber de vocês. Se inscreva aí no canal. Se você quiser adquirir qualquer produto, tem aqui no meu canal, tipo meu microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo na descrição. E do mais é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!